Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Patrícia Nobre, gerente de produtos aqui da Zoetis. E hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é o uso responsável de antibióticos, e que também é pauta de muitos fóruns mundiais. Todos que estamos diretamente ligados a essa questão concordamos sobre a importância desses medicamentos para a saúde e bem-estar dos animais. E também sabemos que a humanidade continuará utilizando os antibióticos, porque é um recurso importantíssimo, e o que efetivamente precisamos fazer é usar corretamente, com responsabilidade, para que possamos manter sua eficácia e continuar contando com essas soluções que são nos apresentadas. Para esse conteúdo, eu trouxe aqui meu colega do time da Zoetis, que é muito envolvido no tema, e então vamos começar dando as boas-vindas para o Chester Batista, gerente técnico da linha Leite. Bem-vindo, Chester, e muito obrigada pela sua presença. Olá, Patrícia, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite para falar um pouquinho aqui com vocês. Pessoal, eu vou iniciar meu conteúdo expositivo aqui com um vídeo que é da campanha global da Zoetis sobre o tema. E como esse tema gira em torno do nosso princípio de responsabilidade, é muito bacana eu colocar aqui para vocês. Vamos assistir? Responsabilidade não é apenas uma palavra, é o critério sobre o qual baseamos todas as nossas ações, pois somente as ações é que podem fazer a diferença. Responsabilidade é o princípio que nos inspira há 60 anos e que nos permite buscar e encontrar a melhor resposta para o cuidado das criações, para a saúde e bem-estar dos animais, para a produção de alimentos saudáveis, para a qualidade de vida da população. Antibióticos. Esta responsabilidade também recai sobre o uso adequado dos antibióticos, o mínimo possível e quanto necessário, para que os antibióticos sejam sempre um recurso valioso e para que continuem sendo a resposta correta e a solução mais efetiva. Queremos compartilhar esta forma de atuar e pensar com todos aqueles que veem a responsabilidade como um fundamento básico para um futuro melhor. Antibióticos. Use com responsabilidade. Zoetis. Para os animais. Pela saúde. Por você. Muito bonita e delicada e muito forte essa campanha global da Zoetis sobre a responsabilidade que temos sobre esse tema, para com os animais e para com a sociedade. Nós, Zoetis, defendemos o uso responsável dos medicamentos antibióticos em animais. Primeiro de tudo, temos a nossa força de campo, um time técnico formado por inúmeros profissionais que apoiam o cuidador direto dos rebanhos das fazendas. E nós acreditamos que os profissionais veterinários são responsáveis para a saúde, tanto para a saúde quanto para a segurança da produção dos alimentos. Nós temos o compromisso de auxiliar nossos clientes veterinários com informações e ferramentas para o uso adequado de medicamentos antibióticos, de acordo com as recomendações da bula. E do nosso ponto de vista, pessoal, isso inclui os seguintes passos: diagnóstico de uma doença ou infecção, seleção do antibiótico mais adequado para o animal e para o combate à doença bacteriana, o uso da dose correta, duração de tratamento correto e via de administração correta, de acordo com a bula do produto. Em animais de criação, respeito ao período de carência após o término do tratamento. Estamos empenhados em ajudar nossos clientes veterinários e pecuaristas a usar antibióticos com responsabilidade e temos o compromisso de estimular boas práticas para proteger a saúde dos animais e dos seres humanos. Porque ele é um recurso extremamente valioso e, atualmente, há uma preocupação crescente se os antibióticos disponíveis para os humanos e animais serão suficientes para enfrentar aí o desafio da resistência bacteriana no futuro. Muito se tem falado a respeito do uso na medicina veterinária, assim como na complexidade do problema da resistência aos antibióticos, em parte relacionada às condições de manejo da pecuária e às atividades relacionadas. Assim como as pessoas, quando os animais adoecem, eles têm direito de receber tratamento e medicamento adequado. O uso de antibióticos em animais continua sendo essencial
para que a sociedade proteja a saúde e o bem-estar dos animais, ofereça aos consumidores alimentos seguros e saudáveis, trate os animais e proteja as famílias contra o surgimento de zoonoses, que são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. E nós aqui da Zoetis acreditamos que os antibióticos são sim um recurso valioso e usando de maneira responsável a gente é capaz de preservar aí sua eficácia. E para falar de uma forma mais técnica sobre o que significa fazer uso responsável de antibióticos, eu chamo aqui novamente o Chester, o nosso gerente técnico da Zoetis com especialidade em leite, que vai abordar o tema com um pouco mais de profundidade para vocês. Vamos lá, Chester? Então, Patrícia, vamos falar um pouquinho agora de como que a Zoetis vê isso de fato na prática, né? Então, a Zoetis defende o uso responsivo de antimicrobianos, então, na pecuária, então, na nossa pecuária de corte e leite. E qual que é o tema central, o tema base, então, de tudo isso? É o menos possível e quando necessário. Então, esses são os dois pilares que a Zoetis trabalha. Então, usar o menos possível os antimicrobianos e quando se fez de fato necessário. Então, nós acreditamos que isso é fundamental. E quem que é o parceiro adequado para fazer isso? Além do produtor, então, que está lá na linha de frente, então, tratando seus animais, é fundamental a parceria com o médico veterinário para tomar as decisões do uso correto, então, dos antimicrobianos. Então, visando usar somente nos animais quando eles tiverem, de fato, então, a necessidade do uso. Então, esse é o pilar central de todo o trabalho das Zoetis. Tá? Então, o uso o quanto necessário, então, quando precisar, então, com os dois pilares, produtores e proprietários e veterinários. Então, os dois engajados, então, e de mãos dadas, então, fazem com que a gente, de fato, aplique essa técnica. Isso implica na colaboração estreita entre os dois, uma conversação, o treinamento nas fazendas é extremamente importante que isso aconteça, porque se o veterinário não faz o treinamento adequado, a orientação adequada a todo momento quando surgir uma necessidade que não necessariamente precisa usar antimicrobianos, o produtor vai lá e vai usar. Então não é isso que a gente quer usar quando necessário. Para quê? Para garantir, no final das contas, segurança alimentar para o nosso cliente final, então o consumidor, que no caso é o próprio produtor, é o veterinário, somos nossas Zoetis, é o colega amigo do campo, é a pessoa que está na cidade, então a gente quer segurança alimentar para eles. Preservar as moléculas, as drogas antimicrobianas, então, de uma possível resistência que possa vir ocorrendo. Eu vou usar o mínimo possível e usar com extrema assertividade. O ponto está aí, usar quando necessário para usar com assertividade e com eficiência nos dias necessários, que é o que o veterinário, então, vai indicar. Mas e se adoecer? Então, a gente está falando de usar com responsabilidade, então, um posicionamento adequado. Mas a pergunta é, e se adoecer, como que eu faço o uso na prática, então? A gente falou um pouquinho do todo, como a gente vai posicionar. Então, acho que tem 7 dicas, então, para se adoecer, o que o produtor deve fazer, então, em parceria com o veterinário. Então, a primeira coisa, pessoal, eu acho que é fundamental, eu trabalhei por muitos anos na clínica, então, lá no campo, no dia a dia, é fundamental diagnosticar corretamente. Qual que é o grande problema disso tudo? É que quando a gente não faz o diagnóstico correto, a gente atira para todos os lados. Então, na tentativa de tirar para todos os lados, a chance é que nós vamos errar em grande parte das vezes. Então, o primeiro ponto é diagnostique correto o animal. O animal tem mastite ou tem metrite? O animal tem uma pneumonia ou tem um problema de casco? Então, é saber, ele tem um problema de casco que é infeccioso. Use antibiótico. Então, esse é o primeiro ponto. Diagnosticar corretamente é o cerne da questão. Então, o produtor tem que estar muito alinhado com o veterinário, com o técnico que está auxiliando ele para diagnosticar a doença corretamente. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá para o segundo. Produto certo. Então, com a bula, seguindo a bula e a qualidade. Acho que tem vários produtos no mercado, várias empresas no mercado. Então, qual que é a nossa recomendação enquanto empresa responsável? Use o produto certo. Então, como, por exemplo, a vaca tem um problema no sistema locomotor, um problema de casco. Use o antibiótico correto para o problema de casco infeccioso, tá? Mas além de usar o produto correto, use na quantidade, na dose correta, então, respeitando as indicações da bula. Seja Zoetis ou seja qualquer outro fabricante, então, de produtos de origem veterinária. O uso responsável passa por usar a recomendação que está em bula. Segundo ponto bem importante. O terceiro ponto extremamente importante nessa questão. Aplicar na dose na via correta. Então, a gente fez, então, as recomendações da bula, a gente vai aplicar na dose na via correta. O que significa isso? O animal tem 700 quilos e eu chuto, o animal tem 600 quilos. Como, por exemplo, o antimicrobiano, que é 1 ml para cada 10 kg peso vivo, eu faço 60, mas a dose era 70. O que acontece? Eu vou ter uma ineficácia, então,
atuação do produto no animal e, consequentemente, eu não vou ter a cura, eu posso ter uma chance de resistência a antimicrobianos, uma não eficácia, então eu tenho que usar uma nova droga em grande parte das vezes. Isso é um grande problema, então, que daí começa todos os problemas com os antimicrobianos. Então, aplicar na via correta é fundamental tanto quanto aplicar a dose. E o que mais passa é que a gente não aplica a dose correta. Então, cuidem e respeitem a dose, que a dose é extremamente importante para garantir, então, que a droga funcione. E a via correta é fundamental. Se a droga está recomendada para ser aplicada intramuscular, como o produtor diz, então, no músculo do animal, então aplique no músculo, porque dessa forma, então, o antimicrobiano vai se difundir e vai atuar como o produtor gostaria. Então, o próximo passo é frequência e horários corretos. Como, por exemplo, eu tratei meu animal de manhã e a dose é cada 24 horas, trate 24 horas após na manhã. Então, a frequência e os horários corretos são fundamentais. Então, tem uma frequência. Se a frequência é diária, aplique diariamente. Se o horário é de manhã, aplique de manhã. Isso é fundamental para a concentração inibitória mínima, a concentração da droga na vaca, no animal. Então, aquilo que faz matar a bactéria não cair na corrente sanguínea e não se alterar. Toda vez que eu tenho alteração, então, da droga na corrente sanguínea, eu não tenho uma eficácia tão grande. Esses são os primeiros 4 pontos. O quinto ponto, respeitar o período de carência da droga. Isso é fundamental para garantir o quê? Segurança alimentar para a pessoa que está do outro lado, para o cliente final nosso. O cliente final pode ser o teu filho, pode ser o meu filho, pode ser a nossa família, ou a família de qualquer brasileiro, ou qualquer pessoa do mundo. Então, cuidar para ter o cuidado com o período de carência, para não ter, então, resquícios da droga, então, resquício metabólico da droga, então, no animal é fundamental. O sexto passo, registrar todas as ocorrências. Ter um caderninho, não precisa ter um computador mega potente. Ter um caderninho, todo mundo tem um caderno, no Brasil inteiro todo mundo tem um caderno e uma caneta, uma canetinha, um lápis. Anotar qual vaca, então, foi tratada e qual foi o produto, a via, a aplicação, são fundamentais para criar um registro das ocorrências, para eu conseguir trabalhar, saber se aquele animal é uma recidiva, sim ou não, se eu tenho que trocar o antimicrobiano porventura, e saber, então, o período de carência, então, que eu tenho respeitado a droga, são coisas fundamentais, e somente com um bom registro, o registro num caderninho, o registro num computador, o registro num programa, então, esses pontos são fundamentais e pode ser em qualquer dessas formas, então, mas é importante que se registre de alguma forma. E por último, mas não menos importante, pessoal, é contar com a orientação de bons profissionais. Então é fundamental ter um parceiro da tua confiança. Então, já está se falando muito hoje, qual o profissional que a gente quer do nosso lado? É um profissional competente, responsável, então é fundamental. Uma pessoa que tenha competência para te indicar, então, para treinar ou para indicar mesmo qual patologia o animal tem, fazer as principais recomendações de tratamento e ter confiança naquele profissional e ter um bom relação com o profissional é fundamental. Para quê? Para que tenha fluidez a tua relação e para que as indicações sejam as melhores possíveis. Então, são pontos extremamente importantes. Então, se vocês conseguirem, pessoal, aplicar esses 7 pontos no dia a dia, com certeza vocês estão fazendo um mundo mais seguro, vocês estão fazendo uso, sim, de responsivos antimicrobianos. Essa é a mensagem que a gente tem, Patrícia, do ponto de vista dos usos responsivos antimicrobianos. Muito obrigada, Chester. Importantíssimas as suas colocações, que são determinantes aí no manejo diário de uma fazenda e que, com certeza, são informações ricas para proprietários e veterinários parceiros OETS que estão aí assistindo a gente. E como sabemos que são as ações que valem, as OETS defende o respeito às especificações de bula como medidas essenciais para ajudar a reduzir o surgimento de resistência bacteriana. Há mais de 60 anos, a gente tem trabalhado com veterinários para oferecer soluções para a proteção da saúde e bem-estar dos animais. Os antibióticos fazem parte dessa solução pelo fato de serem preciosos a fim de proteger a eficácia para o futuro e precisamos usá-los com responsabilidade hoje e sempre. Obrigada, Chester. A Zoetis está totalmente comprometida em encontrar maneiras de combater as doenças. Aqui, então, eu trouxe nesse slide uma lista de iniciativas que a gente tem aqui do nosso lado e que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. A gente tem um programa de desenvolvimento de antibióticos com o objetivo de encontrar novos agentes que possam efetivamente tratar as doenças nos animais, constantemente pesquisa e desenvolvimento de antibióticos, junto com centros de excelências em medicina veterinária, programas de vacinação e capacidades diagnósticas mais refinados, educação, conscientização e treinamento constante com veterinário, produtores
e proprietários, vigilância de surtos de doenças, programas duradouros e robustos de vigilância à suscetibilidade de antibióticos, desenvolvimento de padrões aceitos pela CLSI, Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais, para monitoramento de ocorrências de resistência em patógenos veterinários relacionados a medicamentos antibióticos que fabricamos. E tudo isso, gente, porque nosso propósito é busca contínua por melhorar a saúde dos animais em todo o mundo. Nós pesquisamos, desenvolvemos e comercializamos antibióticos que tratam doenças em uma série de animais, incluindo aí bovinos, suínos e aves. Quer seja um antibiótico injetável, oral, tópico, nossos medicamentos contam com usos aprovados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para tratamento e prevenção de doenças específicas. Nossa pesquisa está focada em novas opções terapêuticas e sistemas de administração, como dose única, que ajuda a garantir a adesão do tratamento, para minimizar ainda mais o desenvolvimento e a resistência de antibióticos. Então, a gente está trabalhando junto para proteger os animais, o abastecimento de alimentos e, através de gerenciamento contínuo, a eficácia dos antibióticos, que foi o que eu disse um pouco antes aqui, através de diferentes programas de treinamentos, tudo sempre aprovado pelo MAPA, para estruturar e manter a saúde e proteger a segurança dos animais. E assim como na saúde humana, usar o antibiótico correto somente conforme a necessidade e no período completo do tratamento dos animais para que ele seja cumprido e ajuda a reduzir o desenvolvimento de bactérias resistentes, que foi aí o que o Chester colocou muito sabiamente para vocês. Nós apoiamos o papel fundamental do governo para aprovar os usos dos medicamentos, nós apoiamos a estrutura regulatória do MAPA, que exige testes científicos, avaliações de risco para garantir que esses medicamentos que a gente produz são seguros para os animais e desempenham aí um papel de proteção e eficácia dos medicamentos. E aprofundando um pouco mais sobre o tema, a resistência dos antibióticos e, ao mesmo tempo, prestando um serviço esclarecendo as dúvidas dos consumidores, os consumidores afirmam que estão preocupados com as bactérias resistentes e é importante compreender que as bactérias resistentes contaminam os alimentos derivados de origem animal e é uma preocupação para todo mundo. A seguir aqui, pessoal, eu trouxe alguns fatos que podem ser de utilidade. Doença resistência a antibiótico é uma doença bacteriana, cujo patógeno é resistente àquele tratamento e não é eliminado após o tratamento. Então, mais frequentemente, infecções resistentes a antibióticos em humanos não estão relacionadas a doenças causadas por alimentos. Embora algumas doenças alimentares podem ser causadas por bactérias resistentes, a maioria delas não requer tratamento com antibióticos. Existe a possibilidade ainda e há controvérsias até sobre o uso de antibióticos em animais para consumo para contribuir para falhas de tratamentos com antibióticos em humanos. Portanto, a gente tem o compromisso de continuar trabalhando para minimizar essa possibilidade e, ao mesmo tempo, ajudar aí nossos clientes a cuidar dos animais. As diretrizes do CDC são as questões mais importantes, como nós consumidores podemos minimizar a possibilidade de adquirir uma infecção resistente, assim como minimizar o surgimento e disseminação de bactérias resistentes. O CDC recentemente publicou um relatório destacando o escopo do problema da resistência dos antibióticos e identificou 18 micro-organismos que atualmente oferecem o maior risco. As maiores ameaças de infecção resistente vêm do uso humano de antibióticos e a disseminação humana desses patógenos em ambientes hospitalares e comunitários, por exemplo. Aqui, todos têm um importante papel a desempenhar, para além das indústrias farmacêuticas. Todo mundo que está dentro da sociedade tem um papel muito relevante. E algumas das bactérias resistentes identificadas podem se espalhar através de alimentos e da água e das regras gerais, que nesse caso também como manuseio e armazenamento e preparação
adequada dos alimentos. Pesquisa, supervisão do governo, apoio aos veterinários e profissionais ligados é tudo que a Zoetis está fazendo para a gente reduzir muito e conscientizar do uso responsável de antibióticos. Então, a Zoetis trabalha continuamente com cada um desses públicos para encontrar formas de melhorar esse sistema, a fim de ajudar e garantir a efetividade e a eficiência desses medicamentos nos próximos anos. E quais são as nossas ações? A gente trabalha com ação de prevenção, que é uma ação de maior impacto para o uso responsável de antibióticos, uma vez que ela evita o uso, mas a prevenção, a vacinação deve ser sempre calendarizada para seguir e não precisar especificamente do uso de antibióticos. Trabalhamos juntos com parceiros o conceito de farmácia da fazenda, que foi uma campanha educacional que a gente fez no começo do ano, educando produtores que ter uma farmácia é de grande valia no uso responsável, porque ela garante que temos um produto adequado para os principais doenças que acometem o rebanho. E a nossa responsabilidade é em dobro, porque no Brasil a gente não tem a obrigação de prescrição de antibiótico, e isso é um risco muito grande, por isso a Zoetis e a nossa responsabilidade como empresa promove aí um uso correto e a gente tem aí o peso dobrado. Mas o que você pode fazer? A gente sugere aqui que você use todas e siga piamente toda essa rotina de higiene pessoal, lavar as mãos, manter as carnes e frutas separadas dos alimentos de consumo, carnes e frutas cruas separadas dos alimentos de consumo, utilizar termômetro para ver se os alimentos estão no cozimento correto, manter sua geladeira abaixo de 4 graus Celsius, entre outras iniciativas que você pode ter aí dentro da sua casa para que você tenha o consumo adequado dos alimentos e não propague bactérias dentro do ambiente familiar. E, pessoal, trouxe aqui algumas peças que a gente está trabalhando junto com os nossos produtos na categoria de antibióticos, e essa última aqui representa o coração e as várias mãos que têm responsabilidade de cuidar dos animais e da sociedade. Finaliza aqui o tema, pessoal. Muito obrigada, Chester. Patrícia, eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar falando desse tema que é tão relevante para nós, as Zoetis, tanto quanto para a nossa sociedade que a gente vive hoje. Então, muito obrigado pelo convite e espero ter uma próxima oportunidade ao teu lado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu espero que o tema tenha sido muito de esclarecimento para todos os ouvintes do programa. Muito boa semana e até uma próxima.